Olá, pessoal. Dando continuidade aí, tá, aos nossos estudos sobre o crime de extorsão mediante sequestro. Nós vamos hoje explorar aí o último ponto da figura principal, que é justamente o momento consumativo, tá ok? E na sequência, nós vamos adentrar as figuras chamadas ou denominadas de circunstanciadas, que vêm ali nos parágrafos, e, consequentemente, nós vamos finalizar aí o estudo do crime de extorsão mediante sequestro, tá ok? Rapidamente, só para recordar, o crime de extorsão mediante sequestro ele vem lá no nosso artigo 159, como você pode perceber, né? Trata-se, mais uma vez, de um crime complexo, nós temos ali o patrimônio e a questão da liberdade. Objeto material, nós vimos a questão da pessoa humana, né? Enquanto núcleo do tipo, nós temos lá o verbo sequestrar, e ali está incluído também aquela figura do cárcere privado. Não sei se vocês se recordam, mas daquela construção que nós fizemos em relação ao artigo 148 e sua relação com o 159, né? O verbo sequestrar, ele é concebido pelo Código lá no artigo 148 do nosso Código Penal. E lá nós temos ali, né, nós temos justamente a concepção de envolver tanto o cárcere privado quanto o próprio sequestro em si, sendo que em ambos os casos nós temos a privação da liberdade. Depois nós passamos ali pelos sujeitos ativo e passivo, né? Qualquer pessoa, não há uma qualidade específica, e na aula passada nós fechamos em relação ao elemento subjetivo, tá certo? Toda aquela discussão a respeito do elemento subjetivo, se é dolo genérico ou se não é dolo genérico. Hoje nós vamos iniciar aí o estudo do nosso crime de extorsão mediante sequestro em relação à questão do momento consumativo. Então, só para recordar aí, o artigo 159 diz: sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem como condição ou preço de resgate, tá certo? Essa questão de qualquer vantagem ali também tem aquela discussão a respeito de ser ou não de natureza econômica, né? E nós vimos aí que sim, né? Prevalece, sim, é nesse sentido que eu estou respondendo. Prevalece o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a expressão, esse elemento normativo, encarado como qualquer vantagem, deve ter conotação econômica, tá certo? Minoritariamente dizendo, a doutrina e a jurisprudência se posiciona num sentido de que qualquer forma de vantagem pode, e aí, consequentemente, a gente inclui, então, a vantagem sexual, por exemplo, a vantagem política, a vantagem moral, tá bom? Voltando então aí ao que nós nos propomos enquanto momento consumativo, temos que o nosso artigo 159 é um crime formal, ou seja, ele se consuma no exato instante onde a vítima sofre a privação de sua liberdade, independentemente do agente criminoso obter a famosa vantagem, né? Digamos assim, de cunho, se levarmos em consideração o posicionamento majoritário, aquele de cunho econômico, tá bom? Então ele é formal, pessoal, e aí, né, vale a pena destacar, o nosso crime de extorsão mediante sequestro, ele é classificado como formal porque o resultado, obtenção de vantagem, de qualquer vantagem, para usar o texto da lei, ele não é exigido para o fim, para, o, para os fins de consumação. Basta a privação da liberdade. Se me permitam aí, né, até destacar, a obtenção dessa vantagem a partir do momento que a gente classifica o artigo 159 como um crime formal, a obtenção desta vantagem, desta qualquer vantagem, é mero ato de exaurimento, tá certo? Do nosso artigo 159. Lembrando aí também, né, em relação ao sujeito passivo, que nós podemos ter duas ou mais pessoas enquanto sujeito passivo do crime, enquanto vítima, né? Eu posso ter a pessoa que sofre a privação da liberdade, seja por sequestro ou cárcere privado, e tenho aquele que
imediatamente sofre digamos, a diminuição, né, o atingimento do seu patrimônio. Então, eu sequestro o filho para atingir o patrimônio do pai. Então, consequentemente, aí eu tenho o filho sofrendo a privação da liberdade e tenho o pai sofrendo a privação do seu patrimônio. Lembrando, né, aqui, uma vez tratando de crime formal, então estamos diante aí da consumação do crime quando ocorre, digamos, a privação da liberdade do filho e não a privação do patrimônio do pai. A privação do patrimônio do pai é mero ato de exaurimento, tá ok? Crime permanente, essa é uma característica também marcante. Antes da gente seguir, eu só queria destacar a você aí, né, que essa questão do crime permanente, né, no artigo 159, é uma característica muito exigida nos concursos que nós temos aí na vida, né, nos concursos que nós temos aí em relação ao crime do artigo 159, tá? Toda vez que você tem uma perguntinha aí que envolve o artigo 159, extorsão mediante sequestro, boa porcentagem dela leva em consideração justamente a característica de ser um crime permanente. Então, feita essa ressalva, quero chamar a atenção de você o seguinte: o que é então um crime permanente? O porquê o nosso crime de extorsão mediante sequestro é chamado de um crime permanente? Essa característica, esta classificação, ela ocorre em virtude da consumação do nosso crime, a ocorrência concreta e material do nosso crime exigir o quê? Um prolongamento do tempo. Ou seja, a privação da liberdade da nossa vítima, ela deve se arrastar pelo tempo. Ela deve ocorrer por um determinado período de tempo. Você não priva alguém de sua liberdade por míseros segundos, né, com o intuito, digamos assim, de pedir um resgate, de pedir uma condição, né, de preço, ou uma condição de resgate ou um preço de resgate, tá certo? É preciso que esse período de privação se arraste no tempo. Lembrando aí, é lógico, né, nós estamos falando aí da questão de que tem que se arrastar no tempo, e não por míseros segundos, né, da questão de exigir, de privar o cidadão da liberdade, lembrando que a consumação do crime não leva em consideração a obtenção da vantagem econômica, né? Da obtenção da vantagem, mas sim da privação da liberdade, tá certo? Então, essa privação da liberdade, essa retirada da liberdade da vítima, ela deve se prolongar no tempo, ela deve se arrastar pelo tempo para que o nosso crime possa acontecer, possa ser perpetuado. Eu digo possa acontecer no sentido de consumação, não estou falando no sentido de tentativa, tá certo? Acontecer, ou seja, ele está presente, ele existe. Quando a gente fala num crime tentado, não é que o crime não existe, mas a sua consumação, a sua permanência, a sua concretude, ela não foi atingida, tá bom? Ela ficou, digamos, em atos de execução, ficou ali no meio. O agente não conseguiu atingir o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. É assim que o artigo 14, inciso 2 do nosso Código Penal nos ensina, tá certo? Seguindo aí para uma questãozinha de prova, o juiz competente para julgar o caso será aquele do local onde ocorreu a obtenção da vantagem? Essa é uma pergunta, pessoal, confesso a vocês, de natureza muito mais processual do que de natureza material, tá? Mas, professor, então por que, né, qual a razão do senhor fazer esta pergunta? Mais uma vez, pessoal, é uma discussão também muito viva, muito presente nos concursos da vida aí, tá? Quem que é, digamos então, o juiz competente para julgar? Vai ser o juiz do local onde aconteceu a privação da liberdade ou o juiz do local onde efetivamente o criminoso obteve a vantagem? Essa é uma pergunta cuja resposta é fácil, né? É lógico que o nosso juiz competente será o do local onde ocorreu a privação da liberdade e não onde é feito o pagamento do resgate, tá certo? A resposta aí está como não, porque a pergunta levou em consideração a obtenção da vantagem. Então, não é no local da obtenção da vantagem, mas sim no local onde aconteceu a privação. Um exemplo, né, que a gente pode, para citar aí a vocês,
a fim de fixar este conhecimento, né? Imagine você que o cidadão ele venha a sofrer a privação da liberdade na cidade de Presidente Prudente. Após a privação dessa liberdade, ele é levado até a zona rural, uma chácara, por exemplo, na cidade de Pirapozinho, e lá permanece por algumas horas ou até dias, né? Até que a família consegue realizar o pagamento deste valor, né? Deste preço exigido. E este pagamento acontece, vamos citar aí, né? Acontece na cidade de Presidente Bernardes, vamos colocar assim. Né? Então, perceba aí que nós colocamos para vocês, no exemplo, 3 cidades. Presidente Prudente, onde efetivamente ocorreu a privação da liberdade, o início dela. Pirapozinha, onde se estendeu essa privação da liberdade. E Presidente Bernardes, onde aconteceu o pagamento. Nós temos enquanto competência para o julgamento tanto a cidade de Presidente Prudente quanto a cidade de Pirapozinho, porque em ambos os locais aconteceu ou aconteceram, né, a privação da liberdade, tá? Aí é lógico, tenho certeza que você mais adiante vai estudar enquanto competência a questão da prevenção. Então, o primeiro que tomar conhecimento, ou o juiz de Prudente ou o juiz de Pirapozinho, mas o primeiro que tomar conhecimento do fato, ele será competente para julgar. Mas nunca, e é isso que eu queria pontuar com vocês, nunca o juiz de Presidente Bernardes. Ah, professor, mas lá aconteceu o pagamento, eu sei. Mas o pagamento desse resgate, o pagamento, né, o preço desse resgate é mero ato de exaurimento, não fixando a competência para o juiz, tá certo? O sequestro precisa durar mais de 24 horas? Né? Essa é outra pergunta, pessoal, que nós, principalmente da área policial, temos costume de chamar como lenda urbana. Né? Infelizmente, alguns, né, policiais ou até mesmo outras pessoas que estão relacionadas à persecução penal costumam, né, proferir este conhecimento, este falso conhecimento, esse pseudo conhecimento. Né? Não existe a necessidade de se esperar o transcorrer de 24 horas para que possamos dizer que o crime de extorsão mediante sequestro encontra-se consumado. Não sei se vocês se recordam, né, da minha fala, mas quando nós falamos da questão da consumação, eu usei até horas. Eu falei horas ou dias. Horas são menos de 24 horas, porque não é um dia completo. Então não há essa necessidade. Mais adiante, seguindo para um segundo ponto envolvendo aí essa questão das 24 horas, mais adiante nós verificaremos que essa superioridade de um dia, esse transcurso de 24 horas, é sim uma causa qualificadora, né? Prevista lá no parágrafo 1º. Mas, e é isso que eu quero que você fixe por enquanto, tá? Mas, levando em consideração a configuração, a consumação do nosso crime em estudo, não há necessidade de haver o transcurso do prazo de 24 horas, tá certo? Então, para a fixação da figura simples prevista no caput, não há necessidade do transcurso de 24 horas. Agora, para a fixação da figura qualificada prevista no parágrafo 1º, e lá é expresso em dizer 24 horas, aí sim, nesse caso, é preciso o transcurso de 24 horas de um dia, tá bom? Maravilha. Admite tentativa? É lógico que admite, né? Na minha fala anterior, quando nós tratamos ali da questão do momento consumativo, né? Eu até citei a vocês digamos, esta possibilidade, né? Esta possibilidade aí do agente, digamos, por pequenos segundos, né? Tentar, vamos usar essa expressão, privar o cidadão de sua liberdade com o fim de obter um resgate, né? O preço de um resgate e não conseguir. Nesse caso aí, ele iniciou o ato de execução, mas não consumou a privação da liberdade. Consequentemente, estamos diante de um crime tentado, de um crime que não se materializou completamente, que não se consumou, né, completamente. E aí, outra questão, né, que cabe também ressaltar é justamente a classificação. Por ser um crime, mesmo que formal, mas que admite tentativa, a nossa extorsão mediante sequestro é classificado como um crime plurissubsistente. Significa dizer aí que estamos diante de um crime
cuja conduta é dividida em vários atos. E uma vez iniciado o primeiro ato de execução, iniciou-se a propriamente dita a execução. Mas se eu não conseguir chegar ao último ato de execução, naquela cadeia de sequência de atos, por circunstâncias alheias à minha vontade, estou diante de um crime tentado, tá bom? Maravilha aí, natureza da ação penal, essa também é uma questão bastante simples, tá? É uma questão também de natureza processual, mas eu acho que é válido trazer a vocês este conhecimento. O nosso crime do artigo 159 é um crime de ação penal pública incondicionada. Significa dizer que você, né, vítima, não precisa manifestar a sua vontade para que o Ministério Público possa processar o acusado pelo crime. Não há necessidade do juiz de colher a sua representação criminal para que ele possa condenar, diante da denúncia do Ministério Público, que ele possa condenar um cidadão pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, tá? O fundamento desta regra vem lá no artigo 100 do Código Penal, que diz que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privada do ofendido. O nosso artigo 159 nada diz, logo ele é de ação penal pública incondicionada. Maravilha, pessoal. Então, vencemos aí, tá? Só para a gente delimitar, vencemos aqui, com esse último slide, o estudo daquela figura principal, o estudo daqueles elementos que compõem o chamado tipo penal, denominado pela lei como extorsão mediante sequestro. Tudo aquilo que a gente for estudar daqui em diante, todas essas informações são valores que, agregados à figura principal, ora aumentam a pena, exasperam a pena, melhor dizendo, ora, né, diminuem a pena, né, abrandam a pena, atenuam a pena, ora, digamos, trazem situações que excluem o próprio crime, tá? Ou seja, tenho várias possibilidades de figuras circunstanciadas. Ora, estendem a aplicação desse crime, enfim, eu tenho várias, tá? Daqui em diante são todos valores que são agregados à figura principal. Eles não existem por si só. O parágrafo primeiro, por exemplo, do artigo 159, ele não existe por si só. Ele existe enquanto existe o artigo 159 caput. Se o artigo 159 caput deixar de existir, o parágrafo primeiro também deixará de existir. Então vamos lá. Artigo 159, parágrafo 1º do Código Penal. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena é de reclusão de 12 a 20 anos. Olha que figura interessante, né? Antes da gente seguir, eu só queria pontuar com você o seguinte. São três qualificadoras que nós encontramos nessa regra do parágrafo 1º, né? As vírgulas dividem muito bem, né? 24 horas leva em consideração o tempo do crime, 18 a 60 anos leva em consideração a idade da nossa vítima e cometido por quadrilha ou bando leva em consideração justamente uma circunstância de conduta. Eu vou sequestrar mediante quadrilha ou bando, ou seja, utilizando-se, né, de uma quadrilha, utilizando-se de uma pluralidade de agentes, tá ok? Então vamos lá. Primeira figura. Falei para vocês que eram 3, não? Então vamos lá. Primeira figura. Se o sequestro dura mais de 24 horas. Olha aqui a gente relembrando, né, aquela questão colocada pelo nosso ministro Napoleão Maia Nunes, né? Para a figura principal, não é preciso que o sequestro dure mais de 24 horas. Mas, para a nossa figura qualificada do parágrafo, do parágrafo 1º do artigo 159, primeira parte, é preciso sim que o sequestro, a privação da liberdade, dure mais de 24 horas. E qual que é a razão, né? Buscando aí o fundamento na história da criação desta regra, né? Qual foi a razão? O que movimentou, o que impulsionou o nosso julgador a fixar o prazo de 24 horas como uma figura qualificadora? É justamente, pessoal, o dano psicológico, né? É o prejuízo psicológico que essa privação de liberdade causará
na vida da nossa vítima, essa é a verdade. O nosso legislador entende, ou entendeu, melhor dizendo, né, que aquele que tem a sua liberdade privada por mais de 24 horas, envolvido num cenário de extorsão mediante sequestro, o dano psicológico que ele vai ter que enfrentar durante toda a sua vida, tá? Friso isso, é muito maior do que aquele que é mantido, né, em cárcere privado por menos de 24 horas. Essa foi justamente a mola propulsora aí, da razão, né, de se prever este prazo de 24 horas, tá ok? Aqui uma outra característica interessante, né, um crime a prazo. Se fala de crime a prazo porque se traz um tempo limitado, né? Se traz uma figura, nós temos uma figura limitada de tempo de 24 horas, né? Perceba que a figura principal, aquela do caput, ela não fala em 24 horas. Ela fala em privação. É lógico que essa privação por poucos segundos não é privação, é tentativa. Mas em horas, posso falar em privação. 6 horas, 7 horas, 8 horas eu posso falar em privação. Agora, a lei do artigo 159 caput não dá um prazo. Então, por isso que ele não é um crime a prazo, é um crime permanente, mas não é um crime a prazo. Agora, quando eu venho para o artigo 159, parágrafo 1º, a figura qualificada, a primeira parte, como ele limita, ele dá um tempo para a gente de 24 horas para a ocorrência, então esse lapso temporal fixado nos leva a classificar esta figura qualificada como um crime a prazo, tá ok? Questão interessante para a prova, né? Quais serão os termos inicial e final para a contagem deste prazo de 24 horas? Isso aqui está ligado, pessoal, à questão da consumação, tá? E aí tenho certeza que na cabecinha de vocês aí já começou a pular, né, as razões aí desta figura. Então, para quem, né, sugestionou aí que é o início da privação e o final da privação da liberdade, respondeu certo, né? Vamos lembrar mais uma vez. Pagamento, obtenção da vantagem, é mero exaurimento. Né? Então o crime ele se inicia e ele termina com a privação da liberdade. Então ele se consome e se inicia no momento em que a vítima é privada da liberdade. Ele termina no momento onde a vítima é colocada novamente em liberdade, independentemente do momento onde aconteceu o pagamento. O pagamento, né, ele aconteceu um dia antes, 2 dias antes da vítima ser recolocada em liberdade. Ou então ele nem aconteceu. Às vezes a vítima foi colocada em liberdade por atuação das forças de segurança. O pagamento não aconteceu. Pouco importa. O crime estará consumado e o tempo que é levado em consideração para o cômputo das 24 horas é justamente o tempo onde a vítima permaneceu privada de sua liberdade, tá certo? Maravilha. Segunda figura, se o sequestro é de menor de 18 ou maior de 60 anos. Aqui, pessoal, é uma questão meramente objetiva. Antes da gente seguir, só pontuar a você aí uma questão processual, que a prova da idade da nossa vítima, ela se faz justamente pelo documento de origem civil. Ou seja, você tem a certidão de nascimento, você tem o RG, que é o Registro Geral ou a cédula de identidade, você tem a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, são todas figuras, né, ou melhor, desculpa, são todos documentos civilmente considerados que comprovam a idade da nossa vítima, tá ok? Qual que é o fundamento? O que nos movimentou, ou melhor, o que movimentou o legislador a considerar que o fato da vítima ter menos de 18 anos ou maior de 60 merece uma pena mais elevada face à figura principal? É justamente, pessoal, a idade, né? Ora tem uma tenridade, menor de 18, ora é considerado uma pessoa idosa e tem uma condição física frágil. Consequentemente, para que a nossa vítima possa ofertar alguma resistência diante dos criminosos, ou até mesmo ofertar uma resistência por um longo período de privação de liberdade, é muito mais difícil, é muito mais gravoso para a nossa vítima. Então, é justamente por essa circunstância, por essa consideração, é que o legislador achou por bem, né, considerar que quando o sequestro é praticado contra um menor de 18 ou maior de 60, há a necessidade de uma pena elevada, de uma pena maior do que aquela considerada na figura principal, tá ok? E aí tem uma perguntinha muito interessante, ó, qual momento deverá ser considerado a idade da vítima? Né? Nós temos aí, ó, durante a privação da liberdade.
né, será aquele, né, como está colocado aí, durante a execução do crime, que tem início com a privação e com a libertação. Então, a idade da vítima, que a gente tem que considerar, é justamente pelo período em que a vítima teve a sua liberdade restringida, ou desculpa, privada, né, usando a palavra correta. É a aplicação, né, do artigo 4º, que fala da questão do tempo do crime, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se o cidadão, ele, no início, por exemplo, né, no início da privação da liberdade, ele tinha 17 anos e ele permaneceu durante 3 meses com a sua liberdade privada, né, privado da sua liberdade, e durante esse período ele completa 18 anos, em algum momento daquela privação da liberdade ele tinha 17. Logo, o nosso crime estará tipificado na figura qualificada em estudo. Imagine de outra forma, o cidadão ele é sequestrado ainda quando tinha 59 anos. Permaneceu com a liberdade restringida durante 30 dias, um mês. 10 dias após o início dessa privação da liberdade, ele completa 60 anos de idade, ele faz aniversário. E aí ele permanece por mais 20 dias aí com a liberdade privada. Nesse caso, mais uma vez, nós temos que apontar o quê? A figura privilegiada e não a figura simples. Por quê? Em algum momento da privação da liberdade, em algum momento da consumação do crime, que é um crime permanente, então é um crime que a consumação se arrasta no tempo. Durante 30 dias, né, o crime ele foi sendo consumado sequencialmente. Então, durante 20 dias desta sequência de consumação, ele tinha 60 anos de idade. Ele estava completado a idade de 60 anos, ele tinha completado essa idade de 60 anos. Consequentemente, nós temos a aplicação desta figura qualificada em estudo, tá ok? Aí, ó, tá justamente a perguntinha, ó. E se a vítima completar a idade durante a execução do crime? Temos, né, a figura qualificada. Existirá a figura qualificada. Afinal de contas, estamos diante de um crime permanente, tá ok? Então não esqueça, mesmo que ele tinha 17, completou 18, mas se a privação da liberdade iniciou-se enquanto ele ainda tinha 17 anos, ou ao contrário, iniciou-se quando ele tinha 59, mas durante a privação da liberdade ele completou 60, em ambas as figuras, em ambos os cenários, a figura qualificada estará presente e deverá ser aplicada, tá ok? Essa atenção que eu coloco aqui do teu lado direito aí, né? Atenção, ó, se o agente desconhecia a idade da vítima, a exclusão da qualificadora. Essa é uma condição, pessoal, bastante discutida, principalmente, discutida que eu digo assim, né, principalmente os leigos, né, aqueles que não são estudantes do direito, eles não aceitam essa aplicação. Mas essa é uma premissa, é um princípio básico do nosso direito penal, que não admite a responsabilidade penal objetiva, nem mesmo nos crimes ambientais, né? Na seara civil, os danos ambientais eles admitem, né, a responsabilidade civil objetiva. Já no direito penal, nem aí. Né? Então, é preciso, o que eu quero dizer para vocês com essa atenção é o seguinte, que é preciso para que o agente responda, o agente criminoso, né, responda pela forma qualificada, é preciso que ele tenha o conhecimento de que a vítima, enquanto privação da liberdade, tinha menos de 18 anos ou tinha mais de 60, tá ok? Se por qualquer circunstância, se restar provado nos autos, que o agente criminoso não conhecia essa idade e não tinha como conhecer, né, não era possível conhecer, não há que se falar na figura qualificada e o agente vai responder pela figura simples. Tá ótimo? Maravilha. Terceira figura, se o crime é cometido por bando ou quadrilha, né? Aqui, pessoal, nós devemos remeter o nosso entendimento ou a nossa atenção para o artigo 288 do nosso Código Penal, né? Que falava do crime de quadrilha ou bando e hoje fala do crime de associação criminosa. Bom, não preciso forçar demais aí para que você imagine que se o crime é cometido por quadrilha ou bando, eu tenho, na verdade, uma pluralidade de agentes. Eu tenho lá, né, uma pluralidade de agentes que, em comum acordo, praticam o crime de extorsão mediante sequestro. Ouso dizer a você,
neste cenário que a maioria dos casos de extorsão mediante sequestro acontece por uma pluralidade de agentes, né? Qual que é o fundamento desta figura? Mais uma vez, a maior dificuldade que a vítima tem em ofertar resistência diante da atuação dos criminosos. É lógico, né? Se eu tenho lá uma pluralidade, 5, 6, 7, 8, 10 pessoas atuando, né, com a mesma finalidade criminosa, eu, vítima, tenho muito mais dificuldade de ofertar resistência, por exemplo, tentar fugir, ou até mesmo tentar aí convencer o criminoso a não continuar com a conduta criminosa, do que se o crime fosse perpetrado por uma ou duas pessoas, tá ok? Associação criminosa aqui, pessoal, tem um ponto interessante que devemos ressaltar. O texto do artigo 159, parágrafo 1º, ele usa a expressão bando ou quadrilha. Esse era o nome em iuris que o Código Penal dava ao crime previsto no artigo 288 até a edição da Lei 12.850 de 2013. Essa é a verdade. A partir da Lei 12.850 de 2013, o nome em iuris do crime previsto no artigo 288 passou de bando ou quadrilha para associação criminosa. E, né, a título de curiosidade aí, ressalto a vocês também, sublinho a vocês, que a Lei 12.850 de 2013 criou também o crime de organização criminosa. O que a Lei 12.850 fez? Primeiro, ele alterou o nome de bando ou quadrilha para associação criminosa. E depois, ela criou a lei, né, criou um crime chamado de organização criminosa, que está lá no artigo 2º da Lei 12.850. Diante desta, digamos, alteração promovida pela Lei 12.850, houveram discussões, principalmente doutrinárias, quanto à revogação desta causa qualificadora em estudo, porque, afinal de contas, o crime de quadrilha ou de bando ou quadrilha, desculpa, né, para usar o texto da lei, de bando ou quadrilha, com essa denominação não existe mais. E aí, a figura em estudo continuou vigente a partir da Lei 12.850 ou não continuou vigente? Bom, como vocês podem verificar na seta aí, né, no canto inferior direito, surgiram duas correntes, né? A primeira posição diz o seguinte, que a qualificadora ela foi revogada, porque alterou o nome do crime, alterou a denominação ou a aplicação da nossa figura qualificada, né? E o fundamento deste raciocínio está justamente no princípio da analogia em malamparte. Destaco a vocês que esse posicionamento ele é minoritário, tá ok? Aí, o segundo posicionamento, a segunda posição, leva em consideração o quê? Que a qualificadora, ela continua a existir. E sob qual fundamento? Olha, não é porque houve a alteração do nome em iuris que o crime do artigo 288 deixou de existir. Ele continua lá estampado. Tivemos algumas alterações enquanto a sua digamos, estrutura dogmática, né? Mas ele continuou lá a existir. E qual que é o fundamento destes que adotam esse posicionamento da continuidade? É justamente o princípio da continuidade típico-normativa, né? É o que vocês também viram, né? Ou melhor, verão com relação aos artigos 213 e 214 do Código Penal, que tratavam, né, respectivamente, do crime de estupro e do crime de atentado violento ao pudor. Em 2009, com a Lei 12.015 de 2009, o crime de atentado violento ao pudor passou a ser denominado também de estupro e ele passou a estar previsto no artigo 213. E naquela época restou, né, acordado, né, de forma unânime que o crime de atentado violento ao pudor não havia deixado de existir. Não havia ocorrido uma abolitio criminis em relação a ele. O que aconteceu foi uma realocação do crime para o crime para o artigo 213 e, consequentemente, com a denominação de estupro, né? E o fundamento é justamente o princípio da continuidade típico-normativa que também aqui é utilizado, tá? Na minha singela opinião, se me permitam aí a expressão, mas na minha singela opinião aí, eu acho que esse posicionamento majoritário está correto, né? O crime
de banda ou quadrilha ou de associação criminosa, ele não deixou de existir. Só mudou o nome, mas continua a existir, tá certo? O crime do artigo 288 restará absorvido pela forma qualificada? Esta é uma pergunta também de concurso, tá, pessoal? Eu digo assim, essa questão leva em consideração, enquanto absorção, né, leva em consideração um suposto conflito aparente de normas, se é que vocês me entendem, né? Aquela questão do crime meio, crime fim. E a resposta, pessoal, por incrível que pareça, é de que o nosso crime do artigo 288, hoje denominado de associação criminosa, não restará absorvido. Uma mente mais aguçada, né, mais palpitante logo de início aí, pode ter respondido: ah, lógico que estará absorvido. Senão estaríamos diante do bis in idem, punindo o cidadão duas vezes pelo mesmo fato. Mas a nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura, e julgo eu de forma bastante peculiar, ela não aceitou este posicionamento da absorção, fundamentado em duas vertentes, em duas razões. Primeiro, bem jurídico protegido. Fite o seu olhar à expressão objetividades jurídicas, né, diversas. Objetividades jurídicas diversas. O que nós estamos querendo dizer com isso? Bem jurídico protegido. A pergunta que se faz aqui, ou que a professora Maria Tereza de Assis Moura, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, colocou o seguinte: quais são os bens jurídicos protegidos no artigo 288 e no artigo 159? São os mesmos? E ela respondeu não. Né? A resposta é negativa. Por quê? Nós vimos que no artigo 159, bem jurídico protegido é o patrimônio e a liberdade individual, pelo menos na sua figura principal. Já no artigo 288 é a paz pública. Então nós temos bens jurídicos totalmente distintos. Aí, só que ela não se contentou só em relação à questão do bem jurídico protegido, das objetividades jurídicas diversas. Ela apontou ainda mais uma distinção aí para justificar a sua resposta de que o crime do artigo 288 não estará absorvido e não há que se falar em bis in idem. Qual é? É justamente o momento consumativo. O artigo 159, que trata do crime de extorsão mediante sequestro, como nós vimos, é um crime formal. E ele se consuma no exato instante em que a nossa vítima é privada de sua liberdade, independentemente do momento onde ocorre o pagamento. Isso é mero auto-exaurimento, mas ele se consuma no exato instante onde ocorre a privação da liberdade. Já o artigo 288, pelo contrário, também é um crime formal, mas ele se consuma no exato instante onde há a união de três ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Independentemente, olha que coisa interessante, tá? Independentemente desses três ou mais cidadãos efetivamente praticarem o crime no futuro. Então imagine você que quatro amigos, né, se reúnam, desculpa, na casa de um deles e naquela reunião acordam que dali em diante eles formarão um grupo que praticarão furtos ou roubos de forma sucessiva. A partir desse momento que eles restaram acordados nesta prática, existe o crime de associação criminosa. Ah, professor, mas em momento algum aconteceu no futuro qualquer furto ou qualquer forma de roubo ou qualquer forma de crime do qual eles haviam se proposto a fazer. Pouco importa. O nosso crime do artigo 288 estará consumado já, porque basta a intenção. Então é fundamentado nesses dois elementos, bem jurídico protegido e momento consumativo, é que a nossa ministra Maria Tereza de Assis Moura diz: o cidadão que pratica a extorsão mediante sequestro através da associação criminosa ou do bando ou quadrilha, né? Poderá ser punido pelos dois crimes em concurso material. Por quê? Porque o bem jurídico protegido, em ambos os casos, é distinto e porque o momento consumativo, em ambos os casos, é distinto, tá ok? Maravilha, ó. O mero concurso de pessoas é suficiente para qualificar o crime em estudo? Não, tá, pessoal? Isso aqui é uma questão que até, se vocês prestaram atenção numa fala anterior minha, lembra que eu coloquei da questão de duas pessoas? Duas pessoas se reuniram
para praticar o crime de extorsão mediante sequestro. A figura, né, a figura do crime estará caracterizada na figura simples, mas não na figura qualificada. Por quê? Porque o crime de associação criminosa do 288 exige o quê? Olha aqui, do teu lado direito aí, né? 3 ou mais pessoas. Então, a associação de 2 pessoas para a prática do crime, de extorsão mediante sequestro, não levará à qualificação do crime, tá? O que acontece? Eu tenho que ter, no mínimo, 3 ou mais, tá? Existe também uma outra questão, né, com relação à aplicação do 288, que é esse prévio acordo, né? Imagine você aí também que, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas a esmo, sem acordarem anteriormente, de repente, do nada, resolvam ali, né, um aproveitando a conduta do outro, resolvam praticar um crime de extorsão mediante sequestro contra a mesma pessoa. É uma situação difícil de acontecer, mas se acontecer, pelo menos teoricamente, não há que se falar na figura em estudo qualificado. Nós temos que ficar na figura simples, mesmo que eu tenha lá 3 ou 4 pessoas participando do nosso crime, tá ok? Maravilha. A qualificadora subsistirá quando a união de 3 ou mais pessoas for eventual? Foi isso que eu estava falando, né? Não, não existirá. Essa questão da eventualidade, né? 5 pessoas estavam passando por um local. 2 eram amigos, os outros 3 não. De repente, um deles resolve praticar o crime e os demais ali, a esmo, sem qualquer acordo prévio, embarcam nesta empreitada criminosa e passam a atuar, né, de acordo com a perpetração da extorsão mediante sequestro. Não há que se falar no crime em estudo, tá? Essa característica do acordo prévio, quero pontuar vocês aqui, é uma característica que a gente traz lá do 288. E não que ela esteja presente, propriamente dito, né, só na extorsão mediante sequestro. Não. É uma característica que vem do 288 e que, como o 159, parágrafo 1º, última parte, faz menção ao crime de associação criminosa, faz menção ao crime de bando ou quadrilha, então eu tenho que trazer esta concepção também para esta figura, tá certo? Segunda figura qualificada, que é mais fácil, porque trata da lesão corporal, de natureza grave, né? Diz lá o nosso artigo 159, parágrafo 2º, ó. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 16 a 24 anos. Chama a atenção de vocês aí, né, a quantidade de pena, né? 16 a 24 anos. Percebam aí, levando em consideração na cabeça o princípio da proporcionalidade, né? Compare essa figura com o crime de homicídio qualificado, por exemplo. O crime de homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Agora, quando eu falo na extorsão mediante sequestro, onde resulta somente a lesão corporal de natureza grave, a pena é de 16 a 24 anos. Tá certo, né? Que a pena máxima, professor, não chega a 30, mas a mínima sai de 12 e vai para 16. Olha aí, então, digamos, né, o princípio da proporcionalidade aí em jogo, né? Então, você praticar extorsão mediante sequestro e resultando na vítima uma lesão grave, às vezes você pode receber uma pena maior, pelo menos minimamente dizendo, maior do que se você praticar um crime de homicídio qualificado, tá certo? Como, por exemplo, o feminicídio, né? Assim, precisamos aí distinguir, né? Esse é um ponto bom para a prova, tá? Anote aí no seu caderno. Esse é um ponto fundamental para a gente explorar na prova. Olha lá, grifado em vermelho no teu canto esquerdo aí, né? O texto da lei fala assim, ó, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. E aí, só fazendo uma distinção, relembrando em relação aos artigos 157, que trata do roubo, e 158, que trata da extorsão, tá? Não sei se vocês se recordam, mas quando nós falamos de figuras qualificadas, de figuras circunstanciadas, que levam em consideração a lesão corporal de natureza grave, para os artigos 157, 58 e 158, este resultado ele deveria ser necessariamente oriundo da violência física. Recorde lá comigo. Se falei a vocês em sala de aula, tá? Presencial.
citei a vocês, olha, se a lesão corporal de natureza grave, nos casos de roubo e extorsão, for uma decorrência direta da grave ameaça, eu tenho que trabalhar com concurso de crimes. Trabalho com o roubo mais a lesão grave, trabalho com a extorsão mais a lesão grave, mas nunca com a figura qualificada ou a figura circunstanciada do roubo e da extorsão. Por quê? Porque a lei, no caso do roubo e da extorsão, é específica em dizer: a lesão corporal de natureza grave deve ser resultado direto da violência física. Agora, quando a gente fala na extorsão mediante sequestro, a lei não usou a expressão violência física. Ela usou o quê? Fato. E esse fato é o fato criminoso. E aí eu convido você a recordar comigo. Quais são os elementos de meio de execução, né? Quais são os meios de execução implicitamente previstos no artigo 159, lá no caput? Não é a violência física própria e imprópria e a violência moral? Lembram que a gente pontuou isso daí? Logo, se o artigo 159, parágrafo 2º fala se do fato, então eu posso considerar o quê? Que se a lesão corporal, gravem isso, hein? Se a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, que a gente vai ver na sequência, que está incorporada aí, se ela decorrer tanto da violência física quanto da violência moral, que é a grave ameaça, eu terei que aplicar a regra em estudo, a figura qualificada do artigo 159, parágrafo 2º, tá ok? Maravilha, olha que coisa linda, né? Uma pergunta boa para a prova, né? Distinção enquanto figura qualificada da lesão corporal de natureza grave, hein? Bom, escreve até em vermelho, põe aquela canetinha marca-texto aí nessa anotação tua, hein? Anota o número desse slide aí para você não se perder, hein? Subsistirá a qualificadora? Perguntinha de prova. Subsistirá a qualificadora quando a lesão for experimentada por pessoa diversa daquela sequestrada? Aí, pessoal, eu estou te induzindo a pensar nessa questão daquele cidadão que sofreu a privação do patrimônio. Não aquele que sofreu a privação da liberdade. Imagine você, né? O filho é sequestrado, levado ao cativeiro, e o pai, né? Depois de dias tentando negociar a libertação do filho, a liberdade do filho, ele acaba sofrendo aí um mal súbito em virtude das graves ameaças que os seus sequestradores estão fazendo para forçá-lo a pagar. Ó, se não pagar, eu vou matar teu filho, vou cortar a orelha dele e vou mandar um pedaço para você. O pai ali, desesperado, sofre um colapso e, consequentemente, é atingido na sua saúde. Sofre uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Estará configurado a figura em estudo? Nesse caso, pessoal, um posicionamento, né, doutrinário aí, unânime, dizem que não, eles apontam, né, desculpa, eles apontam que não há a possibilidade. Por quê? Segundo eles, né, eu sinceramente confesso a você que não me desce muito na garganta, mas enfim, aceito porque é o ensinamento. Eles ensinam, a doutrina de uma forma geral ensina que a lesão corporal de natureza grave, neste caso, ela deve recair necessariamente sobre a pessoa que sofre a privação da liberdade, não aquele que sofre a privação do patrimônio. Se essa lesão recair sobre a pessoa que sofre a privação do patrimônio, então eu vou ter o quê? Concurso de crimes, né? Crime material, do artigo 129, parágrafo 1º, mais o artigo 159 caput do Código Penal, tá ok? Eu até citei no exemplo aí, vocês podem ver no quadrinho amarelo, à vossa direita, né? Um outro exemplo aí, que é, por exemplo, você lesionar a pessoa que paga o resgate, né? No exemplo anterior que eu citei para vocês, era o pai que sofre o colapso. Mas eu posso pensar também, por exemplo, no irmão que pega o dinheiro e está indo lá no local agendado com os sequestradores para pagar. Chega lá, há uma discussão ou há qualquer circunstância onde ele sofre, por exemplo, uma lesão corporal de natureza grave, um tiro, uma facada, né? Então ele sofre uma lesão, consequentemente, de natureza grave. Então, nesse caso, nós temos que falar no concurso. Por quê? Porque o irmão que foi pagar não é o irmão que está sequestrado, tá certo? Aí mais uma perguntinha para a prova. A extorsão mediante sequestro, qualificada pela lesão grave, será um crime préter doloso necessariamente? Essa pergunta, pessoal,
eu peço a vocês que vocês desenvolvam o raciocínio da mesma forma que nós pensamos no latrocínio, tá? Lá no latrocínio nós vimos que, ao contrário do que prevalece no Código Penal, na maioria dos casos, né? Então, no caso do latrocínio, esse resultado agravador, esse resultado qualificador, melhor dizendo, ele não precisa ser necessariamente préter-doloso. Ele pode ser préter-doloso, mas não necessariamente. E a regra aqui é a mesma coisa, tá? Lembrando aí que o significado de um crime préter-doloso está no fato de que a conduta ela é dolosa, mas o resultado qualificador ele é culposo. Significa dizer que a extorsão mediante sequestro, a privação da liberdade do agente, ela é desejada pelo criminoso, mas a morte do qual a nossa vítima privada da liberdade foi atingida, essa pode ser tanto dolosa quanto culposa, que a nossa figura qualificada em estudo estará caracterizada, tá? Terceira figura qualificada, aqui leva em consideração se resultar morte, né? Se do fato resultar morte. Então aí temos tudo aquilo que estudamos em relação à lesão corporal, aplicamos aqui, aquela questão de não necessariamente ser préter-doloso, né? Daquela questão do fato, tem resultado do fato, então não precisa necessariamente ser em relação à questão da violência física, aquela questão de recair, a morte, né? Recair necessariamente sobre a pessoa que sofre a privação da liberdade. Se recair sobre outra pessoa, né, distinta, como aquele que paga o resgate ou aquele que vai levar o resgate, aí nós temos que trabalhar com a figura do concurso material de crimes, tá certo? E aí, pessoal, para a gente finalizar a aula, pergunta de prova aqui também, hein? Delação premiada. Essa é uma figura esculpida no parágrafo 4º, tá? E anotem aí também, hein? É uma figura, digamos, muito interessante para a questão de prova. Enquanto natureza jurídica, tá, pessoal? Essa delação premiada é um nome doutrinário, tá? Mas se tratarmos em relação à natureza jurídica desse instituto, nada mais é do que uma causa de diminuição de pena, tá? Beleza, vamos lá. Vamos fazer a leitura então dessa figura. Ó. Diz lá o artigo 159, parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Como falei a vocês, é uma causa de diminuição de pena enquanto natureza jurídica, tá? A denominação delação premiada é uma, digamos, construção doutrinária, tá? Foi uma das primeiras figuras de delação premiada, diga-se de passagem, que surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, tá? E lembrando aí, se é uma causa de diminuição de pena, segundo o quadrinho, né? Trago até para você relembrar aí, segundo o quadrinho que está à vossa direita aí, ela é aplicada na terceira fase do sistema trifásico. Está lá no finalzinho do artigo 68. Por último, as causas de diminuição e de aumento de pena, tá certo? Quem poderá conceder? Se é uma causa de diminuição de pena, não pode ser o delegado, porque o delegado não aplica pena. Não pode ser o promotor, porque o promotor não aplica pena, ele denuncia. Não pode ser o advogado, porque o advogado não condena, ele defende. O delegado investiga, o promotor denuncia, o advogado defende. Quem é o competente para aplicar esta regra de delação premiada? É o juiz de direito, tá certo? Isso daqui, pessoal, até tomei o cuidado de trazer a vocês esta, digamos, colocação, porque as negociações envolvem o delegado, sim, envolvem o promotor, envolvem o advogado. Mas quem vai reconhecer e aplicar efetivamente esta causa de delação premiada, esta chamada delação premiada, é o juiz de direito. Por quê? Porque essa delação premiada nada mais é do que uma causa de diminuição de pena, tá ok? E aí, os requisitos. Aqui eu quero que você coloque muito bem na sua cabeça esses 4 requisitos, tá? São 4 requisitos que a gente vai passar a estudar. E são, assim, requisitos que são extraídos do próprio texto da lei, tá certo? Guarde muito bem. Se faltar um desses requisitos, que é isso que eu quero que você guarde a informação, faltou um desses requisitos, esquece a possibilidade da diminuição de pena. Esquece a possibilidade da delação premiada, tá certo?
Primeiro requisito, então, se o crime, a lei fala crime, que crime? Qual é esse crime? É o crime de extorsão mediante sequestro. O que eu quero dizer para você, e quero que você fixe na sua cabecinha, é o seguinte: essa figura de delação premiada, do parágrafo 4º, ela tem aplicação exclusiva no artigo 159. Isso aqui não tem nada a ver com aquela delação premiada do caso da Lava Jato, né, que muito se noticiou nos últimos tempos. Não tem nada a ver. A delação premiada em estudo, a figura de diminuição de pena em estudo, só tem aplicação no artigo 159, tá certo? Segundo requisito, concurso. Então, o crime de extorsão mediante sequestro, ele tem que necessariamente ser praticado em concurso de pessoas. Isso significa dizer o quê? Não precisa ser praticado em associação criminosa, tá? Aqui, veja bem, em vermelho, concurso. Então, duas ou mais pessoas, não três ou mais pessoas, como estava lá no final do parágrafo 1º, tá certo? Então, tem que ser praticado no mínimo por duas pessoas. Por quê? Justamente porque um dos concorrentes é que vai denunciar o outro, que vai delatar o outro, tá certo? Terceiro requisito, um dos concorrentes denunciar a autoridade. Ou seja, essa denúncia, essa delação, essa caguetagem, se me permitam o jargão policial, ela deve ser feita a uma autoridade. Então, para o reconhecimento da figura em estudo dessa causa de diminuição de pena, não podemos falar em uma delação a um vizinho, a um amigo, não. Tem que ser feita a uma autoridade. Quem são essas autoridades? São as autoridades públicas que trabalham na persecução penal. Então, é o delegado de polícia, é o promotor, é o juiz de direito, tá certo? Eu coloquei até etc. aí porque não cabia no nosso quadro. Mas eu comecei, né, no início lá da persecução e seguindo. Então, a autoridade segundo a lei dentro da persecução penal. Porque, lógico, são essas autoridades que são responsáveis pela apuração do caso. E o nosso quarto requisito, facilitar a libertação do sequestrado. Não adianta nada você colaborar, dedurar, falar, se a nossa vítima foi colocada em liberdade, independentemente da sua caguetagem. Né? Porque seria muito fácil. Né? Olha que coisa interessante. Eu cometi um crime de extorsão mediante sequestro, estava lá acompanhado de outras pessoas, chego perante o delegado e vou denunciar. Vou contar tudo o que aconteceu. Opa, mas espera aí. Eu estou contando para o delegado depois que a vítima já ganhou a sua liberdade pela atuação dos agentes de segurança. Aí não há que se falar em delação. Aí seria o quê? Seria uma facilidade dada pela lei para diminuir a pena do criminoso. Então, necessariamente, aquilo que o criminoso, o concorrente criminoso denunciou à autoridade, tem que ser elemento fundamental, tá aqui a palavra imprescindível, no teu quadrinho aí à sua direita. Imprescindível para que a vítima reassuma a sua liberdade. Se por qualquer circunstância aquilo que o agente denunciou não se aplicou, não colaborou, esquece a delação premiada, tá ok? Presentes, uma última perguntinha aí, pessoal, né? Presente os 4 requisitos. Se o juiz verificou que estão presentes os 4 requisitos, é um direito subjetivo do réu a diminuição da pena? Ou seja, o juiz está obrigado a diminuir esta pena? Sim, o juiz estará obrigado a diminuir essa pena. É lógico que, né, o percentual aí fica a critério e a discricionalidade do juiz, mas a diminuição é obrigatória. Por quê? Porque os requisitos estão previstos em lei e o agente cumpriu os 4 requisitos, tá certo? Circunstância de caráter pessoal é outra característica desta nossa delação premiada, né? Só se aplica àquele que denunciou. Imagine você, 4 pessoas, um só denunciou. Nós vamos aplicar a causa de diminuição de pena para os 4. Negativo. Né? Não é isso que a lei deseja. Então, a causa de diminuição ela vai ser aplicada especificamente àquele agente que denunciou, aquele agente que caguetou a autoridade e, consequentemente, contribuiu para a liberdade da vítima. Os fundamentos, né? Primeiro aí, constitucional, a gente pode falar na individualização da pena.
E a segunda regra que a gente pode aplicar aí é a questão do artigo 30 do Código Penal, que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. A nossa figura do parágrafo 4º não é elementar do crime, logo não se comunica, porque é uma questão de caráter pessoal, tá certo? Maravilha, pessoal. Com isso, finalizamos aí então o estudo do crime de extorsão mediante sequestro, né? Quero aí desejar a vocês aí um ótimo fim de semana e dizer a vocês que na próxima quarta estaremos juntos novamente aí em mais uma videoaula, tá ok? Adeus, até mais. Ah, e qualquer dúvida, por favor, né? E-mail ou através do nosso representante de classe ou através do WhatsApp, como bem lhe aprouver, tá certo?